Nós recebemos um vídeo de um morador da Massagueira reclamando que a Equatorial estava fazendo a fiscalização às 5 horas da manhã nos contadores das casas sem nenhum aviso prévio. Eles reclamam, inclusive, que ninguém sabe se isso é legal ou não. Deixa eu ver o vídeo, vamos ver. Olha a hora que os caras ficam mexendo na porta dos outros, olha, fazendo gato na casa dos outros. Olha, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã mexendo na casa dos outros. Olha, isso é um absurdo, olha a hora, olha. 5 e pouca da manhã, já no amanhecerzinho, né, do dia, e aí as pessoas ficaram assustadas. O que é que eles estão fazendo ali nos contadores? Vamos fazer o seguinte, para que a gente possa tirar essa dúvida, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para saber, Maria, é legal ou não é legal essa ação que nós mostramos agora há pouco aqui, essa fiscalização da Equatorial tão cedo, como disse esse telespectador que nos enviou o vídeo? Wilson, essa atividade é legal sim, e não se trata apenas de fiscalização, como o rapaz aí fala no vídeo. A Equatorial tem outras inúmeras atividades que realiza 24 horas por dia. Aqui do meu lado está o Carlos Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial, para justamente tirar essas dúvidas, né, trazer esses esclarecimentos à população. Que tipo então de trabalho, né, além de fiscalização, é realizado pela Equatorial e se esses horários pode ser qualquer hora do dia? Boa tarde. Boa tarde, Maria, Wilson, todos que acompanham. Com certeza, nossa atividade tem uma natureza em 24 horas, a prestação de serviço da distribuição de energia elétrica. Então, muitas turmas nossas que ocupam horário fora do horário convencional ou comercial, do hábito do nosso cliente, estão fazendo atividades de recuperação de energia, atendimento a clientes que teve algum problema de fornecimento, que precisam do atendimento da Equatorial. Então, em alguns momentos pode ter ocorrido uma situação coletiva, foi um defeito provocado por um transformador ou por uma chave componente da rede, e as equipes elas têm a obrigação de fiscalizar todo o perímetro de fornecimento, indo até, inclusive, a conexão do ramal com a unidade consumidora, todo o padrão do cliente, muitas vezes até medindo se o equipamento está funcionando corretamente após um problema de fornecimento. Então, assim, é da nossa natureza a atividade ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. Isso não precisa de nenhum comunicado ao consumidor, já que a unidade ela fica de fora da casa. Inclusive o cliente, quando faz o pedido de ligação de energia, uma das responsabilidades de instalar o padrão é estar no limite da via pública com a propriedade, porque o equipamento é de responsabilidade da Equatorial e a qualquer tempo ela pode ter a necessidade de fazer uma verificação, olhar o funcionamento desse equipamento por diversas as situações. Precisa da presença do cliente? Não, só se for necessário o acompanhamento em situações como uma inspeção, que já é outra natureza da atividade. Se por um acaso, até num momento como esse, de noite ou madrugada, se constatar alguma irregularidade no fornecimento, a empresa não toma nenhuma providência naquele momento, faz um contato com o consumidor durante o horário comercial, porque aí sim precisa do acompanhamento de um responsável pela unidade consumidora, seja o titular da conta ou alguém que possa acompanhar. O que gera preocupação de muitas pessoas é em relação à pessoa estar lá de madrugada. Você saiu de casa, opa, levei um susto aqui, viu um funcionário. Como saber se aquela pessoa que está ali, né, mexendo no contador é realmente da empresa ou pode até ser um criminoso, né, se passando por funcionário? Na verdade, todas as nossas equipes, tanto da Equatorial quanto da empresa parceira da Equatorial, que atua nos atendimentos técnicos, possuem toda a dupla de eletricistas farda, crachá. O carro é um carro padronizado, ele tem números de identificação além da placa policial e o próprio cliente ele pode acionar nosso 0800 082 0196, que é 24 horas, para questionar se tem alguma atividade sendo feita no momento. Apenas destacar que, uma vez constatada alguma irregularidade na medição, que é um fato que pode ocorrer durante o horário comercial, a empresa vai chamar o cliente, fazer um processo de inspeção, até porque se tiver irregularidade é crime, e é um crime que precisa ser também combatido pela distribuidora, para que possa não onerar, inclusive, a qualidade do fornecimento dos demais consumidores e até a qualidade do fornecimento de energia daquela região.
Quando a gente fala em irregularidade, a gente tem que falar direto. É o gato ali que muitos consumidores acabam fazendo. Então, se for constatado algum tipo de irregularidade, ele vai ser notificado para que possa acompanhar uma inspeção, porque isso só dá para confirmar fazendo essa inspeção também do lado, dentro da casa do consumidor. E aí, com certeza, as equipes que trabalham fazendo processos de verificação à noite, madrugada, elas não fazem inspeção. Se elas constatarem irregularidade, elas vão apontar para que possa voltar durante o dia com a presença do consumidor, para que ele possa acompanhar. E se tiver realmente a irregularidade, tem todo um procedimento legal, regulatório, que o cliente é ciente, que ele acompanha, que é identificado e assim... Até pedir à população que, se desconfiar de alguma ligação irregular, de algum consumo irregular de alguma unidade consumidora, que nos ajudem denunciando, porque isso pode onerar a tarifa de todos os demais consumidores, além do risco de acontecer um acidente na própria unidade ou próximo às unidades próximas a essa que estiver cometendo alguma irregularidade. Ok, Carlos, muito obrigada pelas explicações, esclarecimentos importantes. É claro que esse consumidor, essa pessoa que estava passando ali na rua naquele momento, viu os dois funcionários ali mexendo no computador, é claro, acaba ficando assustado. Olha, será que realmente se trata de uma fiscalização? Pode. É por isso que a gente está aqui para trazer esse serviço, esse esclarecimento. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Deixa eu aproveitar o Carlos Moraes. Carlos Moraes, só fazer a pergunta para poder desmistificar, porque muita gente está perguntando. Primeiro, um prazer tê-lo conosco aqui, para a gente saber o seguinte, por que essas inspeções acontecem exatamente na madrugada, né? Muita gente pergunta, mas por que não faz essa inspeção no horário normal, só fazem na madrugada? Porque é mais fácil pegar, inclusive, quem está furtando energia, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Na verdade, assim, o que é feito durante a madrugada são atividades das mais diversas. Inclusive, pode ser um atendimento a uma falta de energia e equipes que podem estar verificando se os equipamentos estão em funcionamento. Não é feita a inspeção. Mas, como você bem trouxe, se numa dessas verificações se constatar uma possível irregularidade, lógico que tem, às vezes, unidades consumidoras que fazem esse tipo de prática fora do horário comercial, não é naquele momento que é feita a inspeção, mas vai ser evidenciado com fotografias, com um registro para que durante o dia, no horário comercial, o responsável pela unidade consumidora possa acompanhar daí sim a inspeção, que aí só vai constatar algo que foi visto de forma irregular e ele vai responder de forma administrativa e até criminal por esse ato se constatado que está irregular, tá, Wilson? Só para a gente concluir, o Carlos, agora muita gente às vezes reclama que nessa inspeção, né, aliás, nessa verificação que é feito inclusive na madrugada, no comecinho da manhã, enfim, muitas vezes esses funcionários ou colaboradores acabam rompendo o lacre daquela caixinha para ver com mais detalhes. E muitas vezes não recolocam esse lacre, deixando muitas vezes o morador numa situação complicada que quando vem depois da fiscalização, fala, você rompeu o lacre. E o cara, mas eu não fiz nada aqui, alguém mexeu. Não fui eu. Há uma recomendação para que esse lacre seja recolocado sempre que tiver que ser rompido para verificar? Lembrando esse ponto do lacre, é importante a sua pergunta, que o lacre da tampa do medidor, ele é retirado para ter acesso a ele, fazer alguma aferição de medição do funcionamento do medidor, mas ele não significa uma irregularidade. A orientação é recolocar. O lacre que pode provocar alguma dúvida de irregularidade são os lacres do próprio medidor, que essas equipes não retiram esse lacre porque não há necessidade. Todo o equipamento de medição ou de medição de corrente é feito muitas vezes até por aproximação, então não é necessário essa retirada do lacre de medição. Agora, o da tampa do medidor, às vezes, é retirado e a recomendação, sim, é que seja reposta pela equipe, até porque ele tem cores diferentes. Ele identifica para a turma que vier posterior que aquela unidade está normal ou, se ela tiver alguma irregularidade, será feito naquele procedimento que eu expliquei anteriormente, durante o dia com a presença do cliente ou responsável pela unidade.